Olá, está começando mais um Câmara Recebe. E hoje, mais uma vez, recebemos o promotor de justiça, Dr. Carlos Romani. Doutor, obrigado pela presença. Doutor que veio falar sobre suas últimas ações. Aí vamos falar hoje, quinta-feira, 30 de março. O senhor entrou com uma ação... 31 de março, desculpa. Uma ação civil pública contra o Estado de São Paulo. Por quê, doutor? Então, nós fizemos uma investigação em São José do Rio Preto, decorrente a pedido, inclusive, do doutor Heitor, que é promotor corregedor da Polícia Civil. Vários anos o doutor Heitor tem reclamado da falta de funcionários nos DPs, quando ele faz as visitas. E nós, então, desde o ano passado, fizemos um levantamento que foi até 2002, mais ou menos, né, da quantidade de funcionários nos DPs. E, para surpresa, constatou-se que o serviço está todo praticamente paralisado, né? É lógico, não por culpa dos funcionários que lá estão hoje, porque eles não estão dando conta do serviço, não estão dando conta de diligências e inquéritos, os inquéritos estão parados. Para você ter uma ideia, o doutor Heitor, numa das atas em 2015, constatou a existência de 1.850 inquéritos em andamento no núcleo do 1º, 3º e 5º DPs. Portanto, o que acontece? Os funcionários que lá estão praticamente não têm condições físicas, né, nem mentais de dar conta desse serviço. E depois, as atas que são realizadas pelo seccional, as visitas de correição, são sempre consignadas que vários inquéritos estão parados sem qualquer diligência. E isso se repete todos os anos, 2 ou 3 vezes por ano, que tem as atas das correções. Aí o que acontece? Eu mandei um ofício para o secretário de Segurança Pública em São Paulo e obtive a resposta que realmente ele confirma a existência de vácuos aqui em São José do Rio Preto, nos DPs. O único local em São José do Rio Preto onde a lotação está completa é na DIG. No resto, falta delegado, falta escrivão, falta investigador. Então, portanto, o que acontece? Existe uma resolução da Secretaria de Segurança Pública, de número 105, do ano de 2013, que determina a quantidade de servidores que devem existir em cada unidade policial, de acordo com o tamanho da unidade, a situação populacional e tudo mais. E isso está sendo desrespeitado pela própria Secretaria de Segurança Pública. E o artigo 144 da Constituição diz que a segurança pública é um direito do cidadão e uma obrigação do Estado. E o Estado, então, não está cumprindo com a sua obrigação. E em São José do Rio Preto, em todos os DPs, nas unidades policiais, ficou constatada a falta de 76 servidores, entre delegados, entre escrivães, carcereiros, e esse quadro precisa ser completado. Por quê? Porque esses inquéritos policiais que vão gerar futuras ações penais, eles podem estar prejudicados. Se você não faz uma diligência hoje, a testemunha morre amanhã, você não colhe aquela prova, não tem condições de colher aquela prova. A testemunha muda, você não sabe para onde mudou. E o que acontece? Há um prejuízo na instrução processual lá na frente, e isso denigra a imagem das instituições, cria um sentido de impunidade na população, porque aquele inquérito, como diz no jargão popular, não deu em nada. Então, portanto, há um prejuízo para a prova, e esse prejuízo traz descrédito para as instituições envolvidas, o Judiciário, o Ministério Público e a própria Polícia Civil. O senhor me dizia que a própria Secretaria de Segurança Pública reconhece a falta desses profissionais. Sim, porque eu mandei ofício pedindo que o secretário de Segurança justificasse a razão dessa falta de servidores, e ele encaminhou o meu requerimento para o Departamento de Recursos Humanos da Secretaria, que então enumerou, de acordo com a resolução 105, quantos cargos deveria ter no 1º DP, quantos cargos tem hoje preenchidos e quantos faltam. E mandou esse quadro comparativo para mim. Como eu disse, o único que está completo é a DIG, né? E numerando, faltam 4 no 5º DP, por exemplo, faltam 4 delegados de polícia. 4 delegados. No 5º DP, que está dentro do núcleo do 1º, 3º e 5º DPs, certo?
que tem 1.850 inquéritos em andamento. É uma situação que inclusive, existem aposentadorias onde não é reposta aquela vaga que ficou em razão da aposentadoria. Então, portanto, o Estado precisa olhar com olhos de lince sobre isso, certo? Porque a segurança pública é um direito de todos nós e é uma obrigação do Estado, não é eu que estou dizendo isso, é a Constituição do Estado de São Paulo, no seu artigo 144, que assim menciona. E se eu baixo uma norma, eu, Secretaria de Segurança, dizendo que eu tenho que ter tantas pessoas ou tantos servidores lotados em determinado distrito policial, é porque fizeram um estudo, fizeram um comparativo, para que o serviço ele seja um serviço regular, que possa ser atendida a população, eu preciso ter número X de delegados, X de escrivão e X de investigadores. E a própria secretaria fez o seu levantamento e reconheceu que faltam ali servidores. Então, portanto, eu estou entrando, já entrei na data de ontem, que você falou, dia 30, foi ontem que eu ingressei no final da tarde, pedindo liminar para que o juiz, de imediato, se conceder uma liminar para o Ministério Público como tutela de urgência, né, ele fixe uma data para que a Secretaria de Segurança resolva essa situação e, caso ela não cumpra dentro da data determinada pelo juiz, haverá uma punição, ou seja, prevista em lei, uma multa civil de R$ 1.000 por dia depois do seu descumprimento. Inclusive, me parece, eu não tenho certeza, mas parece que é um concurso que já foi feito de delegados e escrivãos que não são chamados, né? Eles até fizeram um protesto tempo atrás na Assembleia para ver se conseguem sensibilizar essa convocação. E me parece que o déficit também não é exclusivo de Rio Preto, né? Toda a região, a gente tem delegado que acumula delegacia em Rio Preto, em Cedral, em Ipiguá, enfim. O cerco vai se fechar porque depois que eu propus a ação, nós temos um sistema fechado de comunicação entre os promotores e eu recebi imediatamente depois da propositura da ação que eu comuniquei aos colegas da região de São José do Rio Preto, mais de 10 pedidos de colegas de Copa Inicial que estão também com os mesmos problemas nas suas comarcas, né? E se não instauraram inquérito civil, como eu instaurei, que faz 1 ano e meio que está tramitando, né? Eles devem instaurar, e se já instauraram, devem concluir de imediato, né? E assim, cada um tem o seu problema na sua cidade e cada um vai tentar resolver, possivelmente da mesma forma como estou tentando resolver em São José do Rio Preto. Doutor, não seria vamos dizer, uma interferência indevida do judiciário no executivo, nesse caso? Não, porque na própria ação, que tem 31 páginas, eu cito jurisprudências do Rio Grande do Sul, do Estado de São Paulo, eu cito decisões do STJ, inclusive do Supremo, de que quando se trata de um serviço público essencial, como é a segurança pública, não existe intervenção indevida, existe sim obrigação de cumprir. Então, se a Constituição do Estado de São Paulo diz que é obrigação do Estado dar segurança pública, né, então ele tem que cumprir aquela obrigação. Então, não trata mais de discricionariedade, cumpro ou não cumpro, certo? Faço ou não faço, não existe não é uma opção, né? Não existe essa opção. Então, portanto, os julgados que eu coloquei na minha ação, certo? São julgados recentíssimos, são decisões dos tribunais superiores, né? Destacando-se este fato de que não se trata de uma intervenção do Ministério Público ou do Judiciário no Poder Executivo, porque é uma obrigação, e sendo uma obrigação, ela tem que ser cumprida. Maravilha, gente. Doutor, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar de um outro inquérito importante que está sobre a presidência do senhor, que trata da questão dos buracos de rua aqui de Rio Preto. Não tem quem não caiu num buraco aí e cai toda hora no seu buraco, né? Como é que está esse inquérito, doutor? Olha, nós estamos no final, hoje, último dia do mês de março. Eu creio que, como eu dei um prazo de 30 dias para a prefeitura, até esse ofício sair da minha promotoria, até chegar ao AR da devolução, eu creio que, se não vencer amanhã o prazo, não, amanhã é dia da mentira, mas possivelmente vença amanhã o prazo, ou logo no começo de abril, né, eu terei uma resposta oficial do município.
Eu preciso dessa resposta oficial do município para saber que medida será adotada, né? Por quê? É evidente que o município tem que dar uma justificativa convincente da situação que existe hoje. Lá no meu requerimento que eu fiz ao prefeito municipal, né, na instalação do inquérito civil, eu menciono que não basta apenas atender os requerimentos dos vereadores. Os vereadores vêm, com razão, recebem as reclamações dos seus munícipes, da sua base eleitoral, fazem os requerimentos que são aprovados em plenário, encaminhados para o prefeito para resolver as situações Problemas pontuais. né? Agora, se o prefeito só ficar atendendo requerimento dos vereadores, né, nós vamos estar, então, não está existindo um planejamento. O prefeito precisa planejar a situação para, então, o quê? Dar uma solução definitiva. Veja você, eu passo em avenidas em Rio Preto, onde 3 quarteirões antes de começar a avenida, que é a via secundária, que eu vou pegar a principal, que eu passo todo dia lá, existem 2 buracos que estão faz mais de 2 meses. Da avenida para frente, ou seja, 300 metros ou 200 metros para frente, eles taparam os buracos. Ora, por quê que não tapou os buracos ali, que seria a sequência da onde eu estou na via secundária, né, para entrar numa avenida principal? Então, são situações que eu quero que o prefeito me esclareça se existe uma planificação, se não é apenas uma ligação de um munícipe ou a ligação de um vereador, olha, precisamos tapar os buracos da avenida do meu bairro. Se a prefeitura está trabalhando nesse sentido, espero que não esteja, não estou dizendo que esteja, mas espero que não esteja sendo assim, certo? Que tenha uma planificação, um planejamento, em que se possa cumprir e atender a toda a cidade e de uma forma planejada. Entendo a questão da falta de verba federal, que o prefeito já mencionou, de 10 milhões, que está pendente do governo federal para fazer os recaps. Mas também precisamos ver se esses 10 milhões virá, de que forma será planejada a aplicação desse recap. Você não vai recapear só bairros de interesse que tragam votos e deixem os outros sem atendimento. Então, precisamos verificar e precisamos ver se esse planejamento atende toda a comunidade. Não sou eu que vou planejar. Se os técnicos da prefeitura pedirem para o Ministério Público planejar, o Ministério Público tem técnicos em São Paulo, qualificados e competentes, que podem me assessorar no sentido do planejamento. Se eles apresentarem um planejamento para mim, eu não sou formado também em administração de empresa, certo? Mas, com certeza, naquilo que eu tiver dúvida, o Ministério Público tem os seus técnicos que prestam essa assessoria. Para o Ministério Público, de confiança do Ministério Público, que não tem nada a ver com a Prefeitura Municipal. Nesse caso, doutor, ainda sobre isso, o senhor poderia pedir uma auditoria na qualidade do material que é empregado? Porque muitas vezes a gente vê um buraco, tampa, e 2 dias depois ele já está esfarelando de novo. Sim, existe uma empresa que venceu um processo licitatório, existe um contrato nesse processo licitatório, e o que vai acontecer? Nós vamos também chamar essa empresa para que ela justifique essas situações, se elas são pontuais ou não, certo? Ou são situações, porque a prefeitura, se fiscaliza o trabalho, deve ter indicado no relatório de fiscalização algum problema. E se houve correção da empresa e logo depois houve problema, então a empresa não atuou a contento. Se ela não atuou a contento, existem regras no contrato de aplicação de multas e até de rescisão contratual. Isso também será objeto de análise no próprio inquérito civil instaurado. Maravilha. Peço licença para o senhor, gente. Esse é o Dr. Carlos Romani. A gente tem um rápido intervalo e já voltamos. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas, que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Ainda temos muito trabalho pela frente, mas juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação, Governo Federal.
Estamos de volta com o Câmara Recebe, hoje com o promotor de justiça Carlos Romani. Doutor, vamos falar um pouquinho de assuntos mais gerais aí, falar novidades que a tecnologia tem introduzido na justiça. Recentemente a gente ficou sabendo de um caso de notificações via WhatsApp. A pessoa estava viajando e foi notificada pelo juiz por WhatsApp. E o Tribunal de Contas do Estado também abriu a possibilidade agora de sustentações orais serem via Skype. Queria saber o que o senhor acha dessas novidades, se o Judiciário está acompanhando a evolução tecnológica. Olha, o próprio Código de Processo Civil, que entrou em vigor agora há menos de 15 dias, dia 18 de março, faz essa previsão de, vamos assim dizer, modernidade da justiça. Também se aplica à justiça o princípio da eficiência. Nós temos que ser eficientes, né? E para a justiça, o que deve ser confirmado e constatado, né? Que a pessoa recebeu aquela notificação, recebeu aquele comunicado. Então, portanto, se uma pessoa é intimada, por exemplo, por WhatsApp, e retorna dizendo que tomou conhecimento, tomou ciência, por exemplo, da data, né? Então, e você consegue imprimir isso e colocar dentro do sistema digital, ou imprimir e transferir para o digital, o processo, né? Estaria, então, comprovada. Só que a justiça tem ainda viés burocrático, precisa de um oficial de justiça promover esse ato. Aí, se você promove um ato dessa natureza, vem o sindicato que representa os oficiais de justiça dizendo que esse sistema denigra a imagem, porque o oficial de justiça tem fé pública. Então, que o oficial de justiça, quando te intima, ele consiga no mandado uma certidão, certo? Que tem fé pública, aquilo é confiável, aquilo até prova em contrário. Já o WhatsApp poderia dizer que não tem confiabilidade, mas para fins de alguns atos da justiça, você está entendendo? Ele poderia ser usado e é hoje amplamente usado. Da mesma forma que o Tribunal de Contas do Estado hoje permite o debate oral na sua plenária. Um procurador do município de Rio Preto sai daqui de São José do Rio Preto, gasta com avião, com hospedagem, com transporte de táxi em São Paulo, certo? Para ir lá fazer um debate de 15 minutos e voltar para São José do Rio Preto. É importante? Ele está lá cara a cara com os conselheiros do tribunal? Sim, mas poderia ser feito, né, através de videoconferência, com total menor custo. Da mesma forma, a justiça criminal se faz um interrogatório por videoconferência, mas os processualistas, os criminalistas, dizem que o juiz não está olhando olho no olho, cara a cara com o réu. Então, portanto, ele não sente, ele não consegue sentir o réu. Haja vista que são situações até periclitantes. Basta ver o que aconteceu ontem em São Paulo com a juíza, que esteve lá presente com o réu, e ele fez tudo aquilo com aquela magistrada, que é um total absurdo. Um absurdo. E isso a gente fica sabendo porque foi dada ampla publicidade. Mas existem situações dentro dos fóruns que você não crê que aquilo ainda exista. Eu, por exemplo, completei agora em março, dia 13, 29 anos de carreira. Posso dizer para você que eu já atendi milhões de pessoas com aquela loucura daquela pessoa de ontem, certo? E não tinha um segurança para me dar garantia de que eu não sofreria nenhum atentado. Para quem não sabe, não acompanhou esse caso, foi um réu, né? Ele entrou no fórum... Violência contra a mulher, né? Violência contra a mulher, jogou gasolina na juíza, ameaçou pôr fogo em tudo e fez ela gravar um vídeo dizendo que ele era inocente, né? Por sorte, o pior não aconteceu. E ele, para ele declarar a inocência dele, ele precisava de coagir a juíza a dizer que ele é inocente. Então, não existe. E se não existe, como nenhum lugar do mundo, que uma pessoa é declarada inocente, coagindo outra a dizer que é inocente. Doutor, ainda sobre esse caso, um artigo hoje do Frederico Vasconcelos, na Folha de São Paulo, diz que muitas vezes a polícia militar, nos fóruns, está mais preocupada em proteger o caixa eletrônico do que as pessoas que ali trabalham, os promotores, os juízes, etc., os funcionários. É isso mesmo? Acontece isso? Olha, quando havia a polícia militar no fórum, né,
e não existe mais, agora São seguranças privadas, na iniciativa privada, são empresas, né? Quando havia os policiais militares, em regra eram destacados policiais militares que ficavam muito tempo no fórum e conhecia todos os juízes, conhecia os funcionários, conhecia os promotores, certo? E havia então uma aproximação maior, uma afinidade. Uma afinidade. E aí esse policial acabava fazendo parte da família forense, na verdade. Então ele tinha, vamos assim dizer, mais afinco, mais vontade de proteger, né? Hoje esses vigilantes, que eu não tenho nada contra os vigilantes, mas esses outros vigilantes, eles fazem parte da iniciativa privada. Um dia eles estão aqui no Fórum de Rio Preto, outro dia eles estão destacados no Fórum de Monte, no outro dia no Fórum de Olímpia. Então eles não têm essa afinidade como tinha no passado, certo? E a segurança, infelizmente, no ano passado, por questões orçamentárias do tribunal, foi reduzido substancialmente a segurança. Onde havia, por exemplo, 5 seguranças, hoje tem 2 apenas, 3 foram dispensados. Então, é uma coisa que a gente normalmente não traz isso a público, né? Para não fomentar a criminalidade, aproveitar dessa situação. Mas a gente também não pode nadar contra a maré, porque uma situação dessa natureza ontem com a juíza em São Paulo, em Butantã, né? Vamos assim dizer, mostrou a fratura exposta, né? E qualquer pessoa que tenha visto aquilo deve ter imaginado, não tem uma segurança dentro do fórum, certo? Suficiente. E olha que ele entrou e o segurança atirou contra ele e acertou a parede, né? Tentando evitar. Graças a Deus não houve uma morte ou um ferido mais grave, né? Mas o segurança que lá estava atirou. Poderia ter errado o tiro e acertado a própria juíza, né? A própria juíza. A gente sabe que a audiência criminal com o réu preso, a polícia militar acompanha. Mas e audiências, enfim, às vezes casos delicados, pessoas perigosas, a gente percebe que não tem, né, essa escolta, esse acompanhamento. Não, escolta tem, mas vamos dizer, os próprios criminosos, eles ficam planejando situações. Por exemplo, essa pessoa que cometeu esse fato ontem, ele pode não ser um criminoso da criminalidade organizada, mas ele ficou 3 meses estudando o fórum, ficou 3 meses estudando o que ele ia fazer, e ele distribuiu coquetel molotov e bomba para tudo quanto é lado do fórum. Ele ficou 3 meses estudando, perdendo tempo, porque ele não trabalhou para pagar o salário, para pagar a pensão alimentícia da mulher, para pagar a pensão da filha, certo? E hoje, é 31, na Barra Funda, que é o maior fórum criminal da América Latina, fugiu um preso. Estavam até agora procurando esse preso dentro de um fórum que é o tamanho de uma cidade, onde trabalham 2.000 pessoas. Até agora, até na parte da tarde, não tinha encontrado o preso. Doutor, vamos falar um pouquinho do assunto do momento no Brasil, Operação Lava Jato. O que o senhor achou da decisão do juiz Sérgio Moro de grampear o ex-presidente Lula? Acabou pegando várias autoridades ali, vou citar a presidente Dilma, e depois divulgar isso tudo. O senhor acha que foi um procedimento normal ou ele avançou o sinal ali? Olha, o procedimento normal é, quando você investiga uma pessoa, que no caso é o ex-presidente... Não tem prerrogativa de foro, né? Sim, você está investigando, ele está grampeado. Essa pessoa estando grampeada, o sistema, que é um sistema israelense, né, de última geração, que é utilizado, ele grampeia todos os telefones que foram conectados com esse que está sendo grampeado. Muitos desses telefonemas são telefones, por exemplo, Disque Pizza, né, etc e tal. Esses são descartados. Mas existem pessoas que ligam para esta pessoa que ficam no rol daquilo que está sendo objeto da investigação, que vai ser então analisado e verificado. Se essa pessoa menciona algo com esse que está grampeado, ela entra no sistema e quem liga para ela até fazer uma corrente, até chegar ao final do elo dessa corrente, se essa corrente existir. Então, portanto, a pessoa que está sendo grampeada era o presidente. Quem liga para o presidente não sabe que está sendo grampeado, mas pode entrar no elo da corrente, que no caso é a presidenta, que teria entrado no elo da corrente em razão
da situação que todo mundo conhece e soube da questão da sua nomeação como ministro. Ora, o que deveria ter sido feito, na verdade, certo? E o que a lei determina, a lei de interceptação telefônica, é descartar o que não interessa para a investigação. Mas aí nós temos que estar dentro da cabeça do juiz e dentro daquele contexto todo que nós estamos ausentes. Mas vamos tentar interpretar. O que estaria dentro do contexto da investigação? A presidenta, com certeza, não. Mas, dentro do contexto da investigação e dentro do contexto que havia antecedentemente, que foi o pedido de prisão preventiva dos promotores de São Paulo em relação ao Lula, certo? Poderia ter ingressado dentro desse contexto, na cabeça do juiz. Vamos nomeá-lo para garantir o foro. Sim. Aí, né? Aí, então, ele fez essa revelação, certo? Ele cumpriu ou descumpriu a lei? Quem vai dizer isso é quem vai investigá-lo, que é o Conselho Nacional de Justiça. Eu não sou juiz, eu não posso dizer se ele errou ou se ele acertou. Por quê? Porque eu não tenho assento no Conselho Nacional de Justiça. E o grampo a advogados, doutor? Grampo da conversa do Lula, por exemplo, com seus advogados. A conversa do Lula com seus advogados, se entra dentro do rol, do contexto da investigação, então, por exemplo, um exemplo, não estou falando que isso existe. Por exemplo, o Lula conversa com o seu advogado referente à questão da Lava Jato, a questão da Petrobras, a questão de eventual propina, certo? Ora, esse advogado entrou dentro do contexto da investigação. Então, se o advogado conversa com o lobista, esse advogado, então, conversou com o lobista, prossegue a investigação, está dentro do contexto da investigação. Então, aí o que acontece? Nós temos que conversar com esse lobista para falar por que ele conversou com o advogado, aquele assunto X, e por que você conversou com quem está sendo investigado, o assunto X. Então, dentro dessa linha de contexto, de contextualização, é que a gente vai saber se aquela pessoa participou ou tem ou não participação em coautoria, certo? E como se fala, como fala que existe aí uma organização criminosa não é formada por um ou dois, é uma organização rede, né? criminosa. Nesse caso, a inviolabilidade de advogado e cliente fica perdida. Fica perdida. O que não pode ser feito é a revelação disso, quando está fora do contexto. Então, como ele liberou como o Moro liberou as conversas, né? Fez a sua liberação, agora depois houve a proibição pelo Supremo, muitas pessoas tiveram acesso, certo? E o que acontece? Dentro daquele contexto todo, que tinha coisas ali que tinham que ser anuladas, né? Tinham que ser, aquilo não podia ser utilizado, acabando sendo utilizado de forma indevida. Maravilha. Doutor, infelizmente nosso tempo é curto. Para a gente concluir rapidinho, do que o senhor conhece, já viu, já leu da Lava Jato, há indícios que sustentem o impedimento da presidente Dilma? Olha, o julgamento é político. E em julgamento político não tem como a gente fazer uma previsão. Se houvesse um julgamento jurídico, né, é lógico, o ministro Supremo ontem, Marco Aurélio, falou assim que para existir o impeachment, tem que ter um conteúdo jurídico. Se você for ver ontem os advogados que falaram lá no plenário a respeito, eles deram um conteúdo jurídico para aquilo que vai ser transformado no Congresso em político. Tá? Então, conteúdo jurídico tem, com certeza. Agora, o componente político, a gente não tem como decidir, porque o político ele vota de acordo com a sua consciência ou de acordo com a orientação partidária. Política é a arte do imponderável, né? Exatamente. Doutor Carlos Romani, muito obrigado por mais essa entrevista aqui para a gente da TV Câmara. Obrigado a você que nos acompanhou em mais esse Câmara Recebe. Um grande abraço e até a próxima.